Olá, meu nome é Juan e para que possamos iniciar este diálogo eu gostaria de fazer uma autodescrição para que este conteúdo possa ser acessível para todos. Eu sou um homem negro de pele clara. Neste momento estou utilizando uma camisa branca, um óculos de grau, meu cabelo é cacheado, sendo na lateral raspado e predominantemente no topo. Eu tenho olhos castanhos e eu tenho 23 anos. Agora eu gostaria de fazer uma apresentação para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Eu sou graduando em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisador bolsista vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC, no Núcleo de Estudos Fundamentos do Serviço Social, UNEFES, orientado pela professora doutora Adriana Ramos no projeto Conservadorismo e Serviço Social, as influências contemporâneas no processo de produção do conhecimento e no trabalho profissional. Este vídeo ele é parte do nosso material produzido para este conteúdo, que seria, no caso, a Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, o GICEU. O nosso material tem como nome o Serviço Social e o Conservadorismo, Análises Contemporâneas. E neste material fizemos um apanhado de produções que identificamos como conservadoras, que possuem uma retomada da tradicionalidade da profissão na história. E para que vocês possam de fato entender as proposições, o conteúdo deste trabalho, que de fato entendemos como importante e necessário, irei fazer uma breve contextualização da emergência do serviço social brasileiro e do porquê estarmos fazendo este trabalho, como eu já havia explicado. O serviço social brasileiro ele surge nos anos 1930, numa tônica já do do capitalismo monopolista, que historicamente ao redor do mundo o Estado precisa da intervenção de um profissional nas chamadas expressões da questão social, que nesse contexto seria um profissional que pudesse conter essas demandas, pudesse entender essas demandas, mas de uma forma que fosse mais punitivista e fosse, em sua tônica real, repressiva. E nesse contexto, ao observar que a igreja faz esse trabalho caritativo, o Estado convida essas profissionais para estarem nesse lugar de atuação. E aí se inicia o processo de formação dessas pessoas, dessas mulheres, que em suma são mulheres que fazem esse trabalho até hoje, mas naquele momento somente mulheres. E essa emergência acaba por se rebater aqui no Brasil. Então, o serviço social brasileiro ele vai se deflagrar também com um processo de ditadura, né? Principalmente porque após esses anos 1930, já ali em 37 com Vargas, e alguns anos depois, já com os governos ditatoriais, o serviço social vai estar nessa tônica ainda alinhada ao humanismo cristão, a esses princípios da própria igreja e essa forma de intervenção punitivista e psicologizante, que eram as bases nesse contexto. Contraditoriamente, é nessa seara que o serviço social vai começar a experimentar a emergência dos germes marxianos, né? Quando surgem a partir desses movimentos sociais reivindicatórios de luta por uma sociedade que caminhe em um progresso e não retroceda, né? Que essas bases teóricas começam a emergir e é onde Karl Marx, ele se apresenta para o serviço social nessa tônica de intervenção profissional crítica e propositiva que de fato esteja alinhado ao serviço social, alinhado à classe trabalhadora de uma forma geral. E nesses campos de disputas, né, congressos, são esses espaços que vão promover essa forma de debate mais crítica frente ao conservadorismo. E como José Paulo Neto vai falar, né, ele vai trazendo a sua leitura, essa realidade só é possível com o chamado movimento de reconceituação do serviço social, que é quando há por parte desses profissionais a adesão a esses princípios que de fato promovem substância para a compreensão dessa realidade numa lógica mais crítica e
e numa leitura social que compreenda os motivos que fazem a desigualdade ser uma realidade dentro desse sistema, que possam de fato dar capilaridade para uma produção crítica que promova uma reflexão propositiva e uma intervenção profissional que possa se compreender e possa nortear uma sociedade sem forma de desigualdade e sem as chamadas expressões da questão social, que vai se respaldar, que vai se concretizar no nosso projeto ético-político, que caminha nessa tônica de um desenho de uma sociedade progressista, de uma sociedade sem discriminação, sem qualquer forma de opressão. Ou seja, esse contexto que eu apresentei agora é um contexto essencial, porque o nosso código de ética, que surge muito conservador, ele vai se tornando cada vez menos, vai sendo mais progressista. A nossa lei de regulamentação já mais para o final ali, após a Constituição Federal. As diretrizes, os cursos de formação já vão estar numa tônica mais diferente, numa tônica com um diálogo com a classe trabalhadora, um diálogo com essa realidade, numa crítica a essa realidade. Então o serviço social ele vai perdendo aos poucos esse perfil. Entretanto, ao citar que existem 3 linhas existentes dessa disputa, que é a intenção de ruptura, a reatualização do conservadorismo e a perspectiva modernizadora, ele vai sinalizar que não existe como haver uma superação real desse conservadorismo, porque o conservadorismo ele é parte do capitalismo. Então, por ser parte do capitalismo, ele precisa estar sempre presente. E isso vai se intensificando a partir dessas crises cíclicas do capital. Então, é nesse contexto de já superação da ditadura e na redemocratização ali já em 88, e a partir daí, que vamos vivenciar a emergência do neoliberalismo no contexto brasileiro e também na América Latina, mais propriamente nesse conteúdo, o contexto brasileiro. E é a partir desse cenário que a gente vai vivenciando essas retiradas de direito, supressão do Estado, nessas tônicas que de fato deem substância ao conservadorismo. E neste trabalho a gente define os anos de 2017 a 2022 como sendo responsáveis pela materialização do núcleo duro do conservadorismo, daquilo que a gente entende como de fato é o conservadorismo nas suas reais expressões. Então, em 2023, em outubro de 2023, ao iniciarmos nosso processo de pesquisa, identificamos um professor universitário chamado Edson Marques de Oliveira, responsável pela chamada 23 teses pela reforma do serviço social brasileiro, pelo resgate de sua identidade profissional e de uma cultura profissionalizante. Cabe-se ressaltar que existe um contexto sócio-histórico, sociopolítico muito importante para isso. O Brasil vivenciou em 2016 o golpe da ex-presidente, a presidente Dilma, responsável por governar o país nesse período, e após isso as tendências conservadoras se apresentavam com mais força, com mais capilaridade, principalmente já por um contexto de crise do capital, que vai se acentuar no governo Bolsonaro em 2018, sendo nesse processo de candidatura expressivo em 2017, para que possa ter sido eleito em 2018. E o professor vai lançar estas teses nesse ano, em 2017. Ou seja, havia um contexto histórico para que ele de fato pudesse dar mais substância a isso. E ele vai utilizar das mídias sociais, principalmente do Facebook para tal. Principalmente do Facebook para tal, na chamada Serviço Social Libertário, uma página de Facebook, onde ele promove, sim, uma manifestação de princípios progressistas, como as defesas de minorias, e no caso ele fará esses ataques a algumas minorias, e por que do serviço social está se manifestando a favor, sendo que o serviço social, em sua análise, não deveria estar nesse lugar, sendo que o serviço social é uma classe profissional que faz parte da classe trabalhadora,
é uma classe que faz parte dessa realidade sociohistórica, inserida nessa divisão sociotécnica do trabalho, ou seja, existem profissionais que fazem parte dessas minorias, e na leitura dele, isso seria uma forma identitária, partidária identitária, de assumir esses caráteres como forma de intervenção profissional. Mas nesse caso seria apenas uma leitura dessa realidade e dos motivos de discriminação, de perseguição a esses corpos, já que, como eu já citei, essas minorias fazem parte do serviço social. Então, ao iniciarmos a leitura e o debate sobre essas teses de forma respeitosa pelo trabalho do professor, pela história desse professor, porque ele trabalha sim numa universidade pública, então há uma trajetória, iniciamos um trabalho de leitura e compreensão daquilo que ele se propunha a fazer. E identificamos que o professor ele se baseia numa lógica da pós-modernidade, por momentos muito sensíveis, né, muito tênues, mas em outros momentos de forma mais expressiva. De expressiva no sentido de a compreensão de que esta realidade está dada, de que não há uma outra possibilidade de construção social ou de intervenção nessa realidade para que se possa alcançar aquilo que a gente tem enquanto construção no nosso projeto ético-político. Projeto este que desenha um horizonte de um mundo sem desigualdades, sem formas de opressão. Que na leitura do professor, o mundo é assim, o ser humano é assim e não há o que possa ser feito. Contrariando assim o que o serviço social entende como formas propositivas de sociabilidade, formas de superação desta sociabilidade. E isso ele materializa nestas teses, né, como ele chama, mas ele também materializa em 2 livros e em algumas lives, 5 lives no YouTube e um trabalho de conclusão de curso, onde ele orienta um aluno de serviço social. Então, a gente faz esse apanhado desses conteúdos, faz a leitura desses conteúdos, mas também visando essas críticas, buscamos outros meios, né? Outros artigos, encontramos tese, encontramos dissertação de mestrado sobre esses materiais que o professor... esses materiais que fazem a crítica ao professor e essa forma de leitura social que ele faz. Uma vez que há, sim, a compreensão de que essa realidade profissional que ele tenta promover, uma nova identidade, não de fato é inédito, não de fato é novo, porque já vivenciamos isso previamente na história do serviço social e com muita luta, muita determinação conseguimos fazer esse enfrentamento. Um outro ponto a ser ressaltado é que, ao longo deste tempo, produzimos alguns materiais, sendo este, e para o 5º Congresso Latino-Americano de Trabalho Social Crítico, que para a gente seria Serviço Social Crítico, que foi aceito e vai ser publicado, e um outro no Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, o ENPES, que também foi aceito e será aplicado. Ou seja, há a compreensão na realidade do serviço social, na conjuntura do serviço social, que as tendências conservadoras se mantêm presentes e se mantêm caminhando cada vez mais de formas mais concretas e de análises mais retrógradas àquilo que a categoria profissional definiu como propositivo, como crítico e como de fato deve ser entendido neste contexto da profissão. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido contributivo e agradeço pelo tempo de vocês.